Nós oramos com fé, declarando a cura desses irmãos. E isso nós fazemos em o nome de Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Ainda de pé, vamos receber com muita alegria o nosso pastor André Gomes. Aleluia! Quantos estão felizes com o Senhor, diga amém. Amém mais uma vez. Aleluia. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. Vamos meditar a palavra do Senhor através desta história. Que Jesus opera um milagre. Oramos por milagre. E a história que iremos ler é uma história de milagre. Então vamos ler aqui em João, capítulo 9. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Versículo 1 diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Depois iremos continuar a nossa leitura, mas por hora vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos o teu santo nome, te agradecemos porque a tua palavra, ela é maravilhosa. Ah, Deus, nós te pedimos, abre o nosso entendimento nesta noite. Deus, faz-nos compreender, ó Deus, os mistérios e os segredos, a profundidade, ó Deus, que a tua palavra tem para cada um de nós. Por isso, Senhor, te pedimos, fala ao nosso coração. Ó Pai, eu também me coloco como instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor me use nesta hora. Ó Deus, e também como ouvinte da tua palavra, ouvinte do teu Espírito Santo, também quero receber aquilo que o Senhor também já tem ministrado ao meu coração. Ó Deus, nos submetemos e nos sujeitamos à verdade que é a tua palavra. Isso nós fazemos em teu nome. E todo aquele que crê, diga amém e amém. Sente-se e vamos refletir na palavra do Senhor. Irmãos, que história maravilhosa. Algo que eu posso intitular essa mensagem é quebrando estruturas. Repita comigo: quebrando estruturas. É impressionante como Jesus, durante toda a sua caminhada, e não apenas quando iniciou o seu ministério, mas anteriormente, ele vinha quebrando estruturas, ele vinha trazendo um novo olhar, ele vinha trazendo uma nova maneira de caminhar, e não só uma nova maneira de caminhar, mas uma nova maneira de enxergar a vida. E eu creio que foi assim com você, quando você aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. A tua maneira de caminhar mudou. Mudou ou não mudou? A tua maneira de olhar mudou. A forma como você observava as mesmas coisas já não era mais a mesma. A forma como você lidava com as questões do seu dia a dia agora tinha um interventor. E esse interventor se chama Jesus. Ah, meu irmão, quando Jesus entra na situação, os nossos olhos espirituais, eles se abrem. A nossa visão espiritual é aguçada. E aquilo que parecia normal, parecia tão fácil de compreender. O entendimento de Jesus traz confusão ao nosso entendimento.
E algo que o nosso amado pastor dizia com uma certa frequência é que Jesus usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Jesus confunde o entendimento dos homens, e quando nós estamos debaixo de um governo que não é um governo humano, um governo que é um governo divino, vivemos nesta vida e caminhamos dentro de uma sociedade, mas se prepare, porque com certeza a tua maneira de pensar, que é a maneira de Cristo, vai confundir a maneira das pessoas que estão ao seu redor. Porque quando a nossa mente é transformada, a nossa mente passa a ser a mente de Cristo. E quando aqueles que creem, digam amém. Ah, meu irmão, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Olha que história maravilhosa. E olha que preciosidade está nesse capítulo 9 de João. Jesus estava caminhando e viu um homem cego de nascença. E como se todos parassem e observassem aquele cego de nascença, certamente estava sentado no chão, pedindo esmolas, assim como a continuidade do texto nos revela. Todos pararam para observar aquele cego no chão, e os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele que pecou para estar nessa situação? Ou será que foi os seus pais que pecaram? E isso aqui é tão comum, é tão claro naqueles dias, porque essa citação dos discípulos faz menção a respeito de um princípio de herança, de uma maldição hereditária, aonde a herança dos pais era deixada para os filhos, e por isso eles estavam perguntando: será que quem pecou? Será que ele pecou? E por isso veio uma maldição sobre ele, e assim ele ficou cego. Ou será que foram seus pais que pecaram? Então o peso da maldição dos seus pais foi derramado sobre a vida do seu filho, e por isso ele nasceu cego. Esse é o entendimento. Inclusive o entendimento que tem herança nas Escrituras, que tem base nas Escrituras. Você pode puxar lá em Jeremias, capítulo 31, que traz uma referência clara a respeito daquilo que Jesus estava fazendo e a respeito dessa verdade, Jeremias 31. Vamos ler esta referência de Jeremias. Jeremias capítulo 31. Versículo 27. E aqui há uma palavra profética, onde é anunciada, que nós conseguimos observar que essa palavra profética, ela se cumpre na vida de Jesus. Ela se cumpre. Veja o que está escrito no versículo 27. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles, para arrancar, para derribar e para subverter, para destruir e para afligir, assim também velarei sobre eles para edificar e para plantar, assim diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão, ou seja, nesses dias que hão de vir no futuro, nesse momento futuro, não dirão: os pais comeram as uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram ou se enfraqueceram. Embotaram é o mesmo de que enfraquecer. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade.
de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A palavra dos discípulos não era uma palavra isolada, havia um princípio, havia uma base, havia um começo, para que eles viessem a olhar para aquele homem cego e pensassem que o fato daquele homem estar cego é por uma questão de herança, uma herança que veio dos seus pais, assim como diz o texto de Jeremias a respeito dessa cantiga, desse dito, dessa expressão. Os pais comeram as uvas verdes, mas os filhos tiveram seus dentes enfraquecidos, sofreram as consequências da atitude dos seus pais. É o que o texto quer dizer, é o que a expressão quer dizer. Então Jesus vem quebrando uma estrutura, Jesus vem estabelecendo um novo governo, porque Jesus, é nele que se cumpre a nossa redenção. Em Jesus se cumpre a nossa redenção. Irmãos, o castigo que nos traz a paz, esse castigo estava sobre Jesus. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós pecamos e teríamos que pagar com a nossa própria vida pelo pecado que cometemos, pelos pecados que cometemos, o que havíamos cometido. Mas o Senhor Jesus, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele foi preso no madeiro. Ele morreu e Ele ressuscitou por amor a mim e por amor a você. Meu irmão, se você desfruta da paz, eu quero te dizer que essa paz teve um alto preço, chamado Jesus Cristo. Se você desfruta de uma paz espiritual hoje, essa paz não foi gratuita, mas essa paz teve um preço, e esse preço Jesus pagou. A maneira de andar, Jesus estava conduzindo aqueles discípulos a ter uma visão diferente. Era no caminho que Jesus estava orientando aqueles discípulos, era na caminhada que Jesus estava com eles, para trazer a eles um entendimento. Ei, existem valores, existem verdades que eu preciso te revelar. E eu tenho certeza, irmãos, que na nossa caminhada Jesus está comigo, Jesus está com você. E na nossa caminhada Jesus fala para você: ei meu filho, ei minha filha, existem algumas verdades que eu quero falar contigo. Existem situações que nos chamam a atenção e que o Senhor quer falar de uma forma específica com você. Com você, é no meio do caminho que o Senhor quer falar com você, que o Senhor quer ministrar no teu coração, para que os teus olhos se abram e você veja não apenas aquilo que é natural, não apenas aquilo que todo mundo está vendo, mas que você comece a olhar o caminho por uma perspectiva segunda de Jesus Cristo, por uma perspectiva espiritual, pelos olhos da fé, que os seus olhos possam se abrir e que o sobrenatural seja revelado sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Isso eu declaro em nome do Senhor Jesus. Abra os teus olhos espirituais, porque é no caminho que Ele nos desperta, é no caminho que Ele nos confunde. Aqueles discípulos estavam confusos, eles não entenderam com a resposta de Jesus, porque Jesus teve a seguinte resposta: ai, Jesus é maravilhoso.
Jesus é maravilhoso. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Oh, aleluia! Jesus estava prestes a operar um milagre incrível na vida daquele homem. E quando Jesus olha para aquele homem, diz: olha, o que está acontecendo aqui não diz respeito a uma herança, mas o que está acontecendo aqui é para que a glória do Senhor se manifeste na vida deste homem. E eu estive pensando: Deus, como que é isso? Que discernimento é esse? Que compreensão é essa? E eu peço isso a Deus, e eu quero convidar vocês também a pedirem isso a Deus, esse discernimento. Eu conheço alguns irmãos, e eu já passei por isso, em que eu estou ali orando, lidando com um contexto de enfermidade, e que Deus disse: eu quero operar cura agora. E essa certeza vem no meu coração, e eu tenho pedido a Deus: Deus, eu quero ter essa convicção, eu quero ter essa certeza, eu quero estar diante de uma situação e que o Senhor naquele exato momento quer operar uma cura. E eu quero ser esse instrumento para que Deus opere a cura na vida desse homem, dessa mulher, dessa situação. E eu quero te convidar a esse chamado, a pedir a Deus: Deus, me usa, dá-me percepção, eu quero te ouvir. Eu não quero perder uma oportunidade para ser um instrumento nas tuas mãos, trazer vistas àquele que está cego. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Jesus disse para aqueles discípulos: não foi por conta de uma maldição, mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. Ah, Senhor Jesus, eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Eu quero olhar numa situação e dizer: Deus quer operar aqui, Deus quer operar agora, o Senhor está falando comigo. Quantos aqui querem passar por situações assim? Eu sei que você já deve ter passado, mas isso não pode fugir de dentro do nosso coração, não pode fugir do nosso apetite. Isso tem que ser um desejo que venha crescer, e crescer e crescer cada vez mais dentro de nós. Aquele homem estava cego, talvez eu e você, e eu posso dizer isso não de uma forma do talvez, mas com certeza, eu e você, no que diz respeito à nossa vida espiritual, estávamos cegos desde o nosso nascimento. E não conseguíamos enxergar, e estávamos acostumados à vida que tínhamos, até ter um encontro real com Jesus, onde tudo mudou, onde tudo fez a diferença. E no versículo 4 diz: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Veja que nesse versículo 4 parece que é um assunto completamente fora de contexto. A impressão que dá é que agora Jesus já está falando de uma outra coisa, mas Jesus está falando do juízo final, meu irmão. Jesus está falando da redenção, Jesus está falando de uma vida eterna, Jesus está falando da oportunidade que temos, do tempo que temos, das horas que temos para pregar e para exercer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque enquanto é dia, nós podemos pregar, enquanto é dia, Deus pode nos usar, mas a noite chegará onde não será possível mais pregar, onde o juízo do Senhor virá sobre a terra, sobre todos. E nós, todos nós seremos julgados e viveremos eternamente com o Senhor nos céus. Mas enquanto é dia, pregue a palavra do Senhor. Enquanto é dia, fala para o Senhor: Deus, eis-me aqui.
envia-me a mim. Eu era cego, não tinha compreensão da minha própria realidade, mas a tua luz brilhou sobre mim, porque eu consegui perceber o dia. Aqueles que não conseguem perceber o dia, já estão na noite. Aqueles que não conseguem discernir o dia, já estão na escuridão. E quando nós que conseguimos perceber o dia, é porque os nossos olhos foram abertos. Os nossos olhos se abriram. E nós podemos discernir aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Podemos discernir aonde está a escuridão. Podemos ir na direção da escuridão e arrancar do meio das trevas aquele que está perdido. Enquanto é dia, pregue a palavra do Senhor Jesus. Enquanto é dia, compartilhe tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Enquanto é dia, seja uma testemunha viva das obras do Senhor Jesus. Seja uma testemunha viva das obras do Senhor Jesus. No versículo 5 diz: enquanto estou no mundo, o quê? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aleluia. No versículo 6 diz: dito isso, o que que Jesus fez? Cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, com a sua própria saliva, aplicou aquela saliva aos olhos daquele cego. Irmãos, com a própria natureza do homem, que foi feito do barro, ele, o próprio Deus, o agente da criação, porque quando olhamos para o livro de Gênesis, quando olhamos para a história da criação, Jesus é o verbo, a palavra foi anunciada por Deus, mas o verbo fez. Haja luz. Jesus, como verbo, usou o material, que é o barro, usou da mesma natureza para tocar e curar aquele homem. Meu irmão, o Senhor, Ele quer te usar como barro nas suas mãos. E quando Ele te tocar, Ele vai tocar os olhos de muitos. Quando Ele te tocar, Ele vai tocar nos olhos de muitos. No texto de Jeremias, capítulo 18, versículo 3 ao versículo 6, diz o seguinte: desci à casa do olheiro, e eis que ele estava dentre a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fiz com este vaso, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do olheiro, assim o quê? Ó casa de Israel, você é barro, e como barro você está nas mãos do olheiro.
nas mãos do olheiro. E o Senhor quer alcançar o mundo perdido. Quer alcançar aquele que não tem a tua visão, aquele que não consegue enxergar com os teus olhos. Mas como é que Jesus fará isso? Ele pegará um vaso, um barro fresco, que ele possa manusear e que ele possa usar como ele bem quiser, para alcançar aquele que está perdido. Jesus usou uma história dentro de um contexto onde Deus estava operando cura na vida daquele homem cego. Jesus estava falando de salvação e da necessidade, da urgência da pregação do Evangelho para aqueles discípulos. Ao mesmo tempo, Jesus estava curando, mas Jesus estava mostrando aos discípulos a urgência da pregação. Jesus estava mostrando aos discípulos a necessidade. Porque enquanto Jesus está no mundo, Ele é a luz do mundo. E com certeza nós somos o corpo de Jesus Cristo. E como o corpo de Jesus Cristo, vamos para um lado, vamos para o outro, levando as boas novas do nosso Senhor Jesus. Como Deus é lindo. Eu não sei como é que Deus está falando aí, mas Deus está falando muito aqui, rapaz. O negócio aqui está demais, eu estou aqui apaixonando. Eu não sei como é que está aí, mas aqui está bom pra caramba. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas aqui a presença do Senhor está maravilhosa. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor Jesus. Versículo 7 diz, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele, o que está escrito aí? Ele foi, lavou-se e voltou. O quê? Voltou vendo. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos onde você está. Imagine um homem que você não conhece, mas estão falando a seu respeito. Estão dialogando sobre você. E de repente você ouve que aquele que está conduzindo aquele diálogo, aquela conversa, ouve ele mexendo, cuspindo no chão, mexendo na terra na sua frente, e ali fazendo uma lama. Ele pega essa lama e coloca nos teus olhos. Ele coloca nos teus olhos. E assim somos nós no meio do caminho. Porque por meio da obediência é que Deus opera. No meio da obediência é que Deus opera. Às vezes recebemos uma palavra de Deus, é necessário obediência. Às vezes recebemos uma palavra da nossa liderança, é necessário obediência. Podemos não enxergar e não entender, mas obedeça, porque você verá a glória de Deus. Jesus passou aquela lama nos olhos daquele homem cego, deu uma ordem àquele cego: levanta-te e vá até o tanque de Siloé. Pelo som das águas e pelos anos daquele jovem adulto, ele sabia exatamente onde ficava o tanque de Siloé, e todo o percurso que ele fazia até chegar àquele tanque. Então, ele foi. Você se levantou do lugar onde você estava e começou a andar, viu uma pedra no meio do caminho que te machucou os dedos. De repente esbarrou num homem que estava à sua direita, esbarrou em outro que estava à sua esquerda.
até esperar e ver que havia um toco de uma das barracas que estavam próximas. Quanto mais você se aproximava, mais você ouvia o barulho das pessoas, o som das águas. E você começa a subir uma escada, 2 escadas, e a terceira escada, e você vai andando até chegar àquelas águas. Pede licença para um, para outro e para outro, até chegar naquelas águas. Chegando naquelas águas, você mergulha, lava os teus olhos. E aí você sai daquele tanque e os teus olhos estão abertos. Aleluia! Aleluia! Coloque-se no lugar. Coloque-se no lugar deste cego. Coloque-se no lugar deste homem e entenda a profundidade do que acabou de acontecer, do que ele acabou de experimentar. Ele não conhecia Jesus, ele apenas ouviu a sua voz. Ele nunca tinha visto Jesus, ele apenas ouviu a sua voz. E com obediência, ele fez aquilo que Jesus havia orientado. Quem ainda não abriu os olhos, você pode abrir os seus olhos. E aquele homem, ele foi curado. Ele foi curado. Eu não sei em que área, meu irmão, meu irmão, você precisa de cura. Mas uma coisa eu quero te dizer: anda em obediência. Aleluia, aleluia. Anda em obediência, porque os teus olhos se abrirão. E a cura que vem da parte do Senhor será derramada sobre você. Aquele cego não foi curado exatamente no momento em que Jesus tocou. Aquele cego foi curado depois da obediência dele. Será que nós estamos dispostos, ouvindo um homem que diz que pode, talvez, quem sabe, me curar? Será que eu faria o que aquele homem fez? Me levantar e ir no tanque que eu já conheço. Estou cansado desse tanque. Eu sei exatamente onde é que fica. Todos nessa cidade me conhecem. Eu me pergunto, será que eu faria o que aquele homem cego fez? Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer? Será que nós estamos verdadeiramente dispostos a nos submeter à nossa liderança? Aquele homem esteve disposto, porque ele não tinha absolutamente nada a perder. Nada a perder. Mas ele creu. Assim como Pedro creu, quando Jesus, que não conhecia, disse: joga a rede. E ele jogou a rede. E ali os seus olhos viram o milagre se manifestar. Então sim, irmãos, muitas coisas só vão acontecer na nossa vida debaixo de obediência. Debaixo de obediência. Não há oração, não há pregação, não há intercessão, não há nada. Não há absolutamente nada que vá resolver. A única coisa que vai resolver e que vai trazer o que é necessário vir da parte de Deus é a obediência. É a obediência. Aquele homem foi obediente e por isso ele voltou vendo. Aleluia. Então ele estava retornando. Imagine você, ele estava retornando e Jesus já não estava mais ali, até porque Jesus estava andando. Jesus estava na caminhada, Jesus estava andando com os seus discípulos. Mas aquele homem estava retornando para o seu ambiente, para o lugar da localidade onde ficava a sua casa. E todos aqueles que estavam ao seu redor conheciam aquele homem. E olha a surpresa dessa vizinhança, que diz: então os vizinhos e os que dantes o conhecia de vista como mendigo perguntavam:
não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo respondeu e disse, sou eu. Imagina a confusão das pessoas, porque agora esse homem está conseguindo olhar para todo mundo, reconhecer o rosto das pessoas que dantes apenas reconhecia a voz, reconhecer os lugares que antes apenas reconhecia pelo tato. O milagre que Jesus operou na vida daquele homem cego trouxe confusão para aquilo que aquela vizinhança estava vendo. A visão daquele homem confundiu a visão daquele povo. Havia uma lógica aqui. Quando Jesus veio e trouxe o entendimento aos discípulos, Jesus quebrou uma estrutura. Quando aquele homem retorna para casa, e aquela vizinhança, aquelas pessoas olham para aquele homem que o conhece, e os seus próprios olhos reconhecem que ele é o cego, mas que agora ele está vendo. O entendimento daquele povo é confundido com aquilo que os seus olhos estão vendo. Eles querem acreditar e outros não querem acreditar. Uns estão vendo, mas não estão acreditando naquilo que estão vendo. E eu creio, irmãos, que assim acontece comigo e com você. O entendimento dos homens é confundido para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu pela manhã glorifiquei o nome do Senhor, porque a criança que nós estávamos orando, uma delas, existem outras que estamos intercedendo, e creio que Deus vai operar a cura. Mas a criança, a Manuela, quantos aqui lembram que nós oramos e intercedemos por ela? A Manuela que entrou numa emergência com uma pneumonia severa, se agravou com uma infecção hospitalar, gerou uma anemia, ela teve que colocar um dreno no pulmão por meio das costelas, porque estava gerando líquido por conta das infecções. Estava consumindo, sendo administrado 3 antibióticos, outros sedativos e outros remédios. A criança já estava numa fraqueza muito grande. E a igreja orando, a igreja intercedendo, a família orando, a família intercedendo. Quando chega na quinta ou sexta-feira da semana passada, o médico disse, olha, esquece prazo. Esquece o prazo, porque nós não sabemos mais quando ela vai sair desse CTI. Quando foi na segunda-feira, eu ligo para o pai e digo, olha, a minha vontade é trazer todo mundo para minha casa. Aí ele chega para mim e diz o seguinte, quem sabe amanhã? E eu brinquei com ele respondendo assim, eu creio. Eu falei pela fé, mas eu sabia do que o médico havia dito e tantas outras coisas, mas eu declarei com fé, eu creio que Deus pode fazer isso. Então o dia passou, a noite passou, no dia seguinte, que eu consegui falar com ele, e ele me explicou o que estava acontecendo. E ele falou para mim, olha pastor, eu não sei como, nem os médicos sabem explicar como, mas ela vai receber alta hoje. É hoje. É hoje que ela vai receber alta. Eu só estou esperando o médico, a minha esposa me mandar uma mensagem dizendo que já está de alta. Ele vai me mandar uma foto dela com os enfermeiros e com os médicos que se despediram da Manuela. Tchau. Sem explicação. A lógica diz uma coisa, mas o poder de Deus, quando se manifesta, aleluia, confunde o entendimento dos homens.
Aquela vizinhança não entendeu nada. É ele? Não é ele? Será que é ele? Não, acho que é outra pessoa. Não, sou eu mesmo. Seus olhos não estão te confundindo, sou eu. Eu nasci nessa cidade, eu cresci cego. Mas Jesus, Jesus tocou nos meus olhos e agora eu consigo ver. O que acontece com aquele que é tocado pelo Espírito Santo não tem jeito. Querendo ou não, ele vai testemunhar a respeito de Jesus. Conhecendo Jesus ou não, a sua vida expressa Jesus. Manuela, ela não tem o entendimento, mas foi alcançada pela fé dos seus pais. Manuela pode não pronunciar uma palavra, mas todos que conhecem a história dizem: gente, ela não precisa dizer nada, ela é a própria demonstração de que Deus operou o milagre. E eu creio, meu irmão, que Deus pode te usar para operar milagres. Deus pode te usar para que o poder dele possa se manifestar aonde você estiver. Tudo é natural. Você conhece a tua rua, conhece os seus vizinhos, conhece todo mundo ao seu redor. Mas se você crê na palavra, os teus olhos se abrirão para ver aquilo que o natural não pode te dar. Os teus olhos verão para olhar para o mesmo local e para olhar para as mesmas pessoas. Mas agora, quem está do seu lado é Jesus. E Jesus está do teu lado te dizendo: eu quero me manifestar. Aleluia! Eu quero me manifestar. Eu quero me manifestar. O Senhor, Ele quer se manifestar. Enquanto há luz, enquanto o Senhor Jesus está atuando e manifestando no nosso meio, Ele quer usar a nossa vida para que aquele que está perdido seja alcançado. Para que da mesma forma como somos testemunhas, tínhamos o nosso entendimento, a nossa visão obscurecida pelo pecado, obscurecida pelo pecado de Adão, hoje nós podemos ter os nossos olhos abertos e podemos ver com os nossos olhos espirituais. Todo aquele que crê, diga amém. Amém. Todo aquele que deseja ser usado, diga: Senhor Jesus, eu me coloco como instrumento nas tuas mãos, para que o teu poder se manifeste. Eu me coloco como um barro fresco nas tuas mãos, para que o Senhor me use da maneira que desejares. Amém, amém, amém e amém. Vamos continuar lendo. Versículo 9, versículo 8. Não, versículo 9 eu já li, versículo 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: eu não sei. Como é que pode um homem testemunhar a Jesus, mas ainda não conhecer Jesus? Assim somos nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Fomos alcançados por um milagre tremendo, mas ainda é necessário uma caminhada. Ainda é necessário uma trajetória, para que de fato possamos a conhecer Jesus. Possamos ter intimidade com Jesus. Possamos conhecer não apenas o nome, mas possamos conhecer quem Jesus é.
mesmo sendo novos convertidos, podemos testemunhar daquilo que Jesus já fez na nossa vida. Vamos continuar a nossa leitura. Levaram, pois, aos fariseus o que dante fora cego. Era sábado. Ih, deu ruim. Fariseu e sábado é um negócio que não combina. Versículo 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegara a ver? Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavou-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Então, tamanhos sinais, e houve dissensão entre eles. Olha a confusão que a verdade chamada Jesus Cristo provocou no meio dos fariseus. E nessa altura, irmãos, isso fala muito a respeito da nossa vida cristã, da nossa maneira de lidar com as coisas. Eu quero te fazer um convite: sai da caixinha, procura a chave, abre essa tranca, sai desta forma e deixa o Espírito Santo se manifestar da maneira que Ele deseja se manifestar na tua vida. Não tenha como no meio da sua vida cristã, porque aqui novamente Jesus está quebrando uma estrutura, mas agora uma estrutura religiosa. Jesus está destruindo uma estrutura de religiosidade. Entenda, os fariseus tinham um entendimento. Quando olhamos para o Velho Testamento, o que compreendemos? Que o povo de Deus pecava, Jesus trazia juízo, e aí havia arrependimento, e eles saíram do cativeiro. Depois o povo pecava de novo. Jesus levava ele, trazia um povo para afligi-lo. Esse povo era levado cativo, era levado preso, perdia a terra, perdia a identidade, perdia tudo. E lá nesse ambiente de sofrimento, e nesse sentido compreendemos o propósito da maldição. A maldição não é uma condenação eterna, mas a maldição é para que haja arrependimento. E nesse lugar de aflição, esse povo se arrependia. Deus ouvia a voz do povo, e aquele povo era liberto daquele cativeiro, daquele exílio. E os fariseus, o povo disse: chega de não negar a Deus, chega de servir a outros deuses, chega de adorar a imagens, vamos adorar apenas um Deus, e esse Deus será o nosso Yeshua, será o nosso Senhor dos Senhores, e não adoraremos mais a outro. Então os fariseus, aqueles que cuidavam da lei, começaram a traduzir de uma forma que as pessoas pudessem compreender aquilo que a palavra, aquilo que a lei estava dizendo. Haviam situações diversas, e eles conseguiam trazer à luz das Escrituras aquilo que eles deveriam fazer para obedecer a Deus. E essas transcrições foram chamadas de Talmud. E essas transcrições chamadas de Talmud, com o passar do tempo, passaram a ser mais relevantes do que a própria palavra de Deus. A compreensão dos fariseus a respeito daquilo que é a vida cristã
que se tornou uma transcrição da própria Bíblia, se transformou uma tradução, uma compreensão, algo mais esmiuçado do que a palavra estava dizendo, tomou mais valor, ganhou mais relevância do que a própria palavra, do que a própria Escritura, ao ponto de se buscar o entendimento das Escrituras através do Talmud, e não apenas da Escritura. A palavra dos fariseus estava rompendo e tendo maior relevância no meio do povo do que a própria palavra de Deus. Nós, como cristãos, precisamos ter cuidado da maneira como nós estamos andando, da maneira como compreendemos, da maneira como traduzimos, da maneira como lidamos com os desafios do nosso dia a dia. Precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, precisamos ser fiéis à palavra. Assim como diz o cantor Leonardo Gonçalves, ele diz que a nossa fé não seja apenas uma canção. Que a nossa fé não seja pautada através de livros e ensinamentos, através de construções ou de entendimento que nós mesmos temos e cristalizamos de como Deus age, como Deus faz, o que Ele deve ou não deve fazer. Mas que nós possamos pegar a palavra do Senhor e dizer: Deus, fala comigo. Eu quero pegar os textos mais conhecidos, os textos que eu mais conheço, e é ali que o Senhor vai falar comigo. E é ali que o Senhor vai ministrar o meu coração. Eu não quero congelar o meu entendimento. Eu quero sair dessa caixinha. Eu quero jogar a chave fora. Quero dizer: Senhor, faça como desejares. Estrutura, Jesus está quebrando. Mais uma estrutura, e a estrutura da religiosidade. Deus pode operar o que Ele quiser operar aonde você estiver, meu irmão. Não importa se você está no teu trabalho, não importa se você está passeando, não importa se você está dormindo, você pode estar dormindo, Deus te leva a um sonho e te cura. Como temos testemunhos na nossa igreja a respeito de pessoas assim, que no meio da noite dormindo, desperta e Deus opera a cura. Deus opera da maneira que Ele deseja operar. Mas será que nós estamos prontos para isso? Será que os nossos olhos estão abertos? Será que há no nosso coração uma expectativa para aquilo que o Espírito Santo vai fazer? Ou será que os nossos olhos já se acostumaram a vir à igreja, já se acostumaram com o louvor, já se acostumaram com o ofertório, já se acostumaram com a palavra, já se acostumaram a sair daqui e ir para a igreja, ir para casa, já se acostumaram? Não temos mais uma sensibilidade, nossos olhos já estão como quem está cego. Será? Será que não há essa expectativa? E por não haver a expectativa, Deus não age, Deus não se manifesta. Deus opera quando há propósito. Se não há propósito, aonde há propósito, é ali que Deus vai operar. Se você vem para a casa do Senhor com um propósito: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver a Tua glória nesse lugar, eu estou vivendo isso, eu estou passando por essas situações, eu quero ser um instrumento na Tua casa, eu quero ser instrumento no grupo de vida, no ministério que eu faço parte, eu quero ser relevante para o Teu reino. Que isso seja um clamor, que os teus olhos procurem, assim como o profeta que mandou o moço olhar e o moço viu uma nuvem: se prepara que vai chover. Os seus olhos alimentou uma expectativa tão grande do agir de Deus, que bastou ver uma nuvem, um negocinho lá no fundo, lá no final, que qualquer pessoa olharia e dizia: não vai não. Olha para essa lua, quando que vai chover? Mas aquele que está desejoso e coloca isso diante do Senhor,
você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Jesus confrontou através do testemunho daquele homem. E aqueles fariseus foram procurar, voltaram até ele e disseram: você não é cego coisa nenhuma. Eu só acredito se eu falar com teu pai e com a tua mãe. Porque eles que te criaram. Esse povo que é seus vizinhos não me interessa, não estou vendo. Eu quero falar com teu pai. Eu quero falar com a tua mãe. Foram falar com o pai e com a mãe. Os pais testificaram que ele era cego. No final, eles continuaram arguindo: mas como que ele está vendo se ele era cego? Os pais responderam: pergunta a ele. Pergunta a ele, porque ele é de maior. Isso eles estavam com medo dos fariseus. Eles estavam com medo com aquilo que os fariseus poderiam fazer. Então os fariseus retornaram àquele homem e mais uma vez questionaram aquele homem, porque eles estavam completamente perdidos no seu próprio entendimento. Como que um homem pecador, num dia de sábado, pôde operar um milagre desta natureza? Então os fariseus se aproximaram daquele homem e disse: olha, eu vim conversar de novo com você, mas uma coisa eu tenho certeza, ele é pecador. Eu vim conversar com você para a gente esclarecer alguma coisa aqui, mas uma coisa eu tenho certeza, ele é pecador. Aquele jovem olha para os fariseus e diz: se ele é pecador ou não, eu não sei. A única coisa que eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. A única coisa que eu sei é que eu não via nada, mas agora eu estou enxergando tudo. A única coisa que eu sei é que eu sou um testemunho incontestável, incontestável do agir e da manifestação do poder de Deus. Eu quero chamar os músicos. Como você anda? Jesus, ele vem para quebrar estruturas. Será que depois de tudo que eu falei, como você anda? Jesus vem para corrigir o entendimento, mas ele corrige o entendimento no meio da caminhada. E você, como é que você anda? Como é que você anda? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos naturais para que os seus olhos espirituais possam se abrir. Todos nós precisamos ter os nossos olhos abertos para alguma coisa, para alguma área da nossa vida. Em que área da sua vida você precisa ter o teu entendimento aberto? Que tipo de cegueira você está vivendo? Que tipo de falta de entendimento você está passando? Será que o que te falta é a obediência? Será que o que te falta é olhar com os olhos da fé? Será que o que te falta é caminhar com Jesus? Fala ao Senhor Jesus nesta hora. Enquanto os músicos cantam esta canção, eu peço que ninguém acompanhe a música, mas que você converse com o Senhor, mas que você medite naquilo que eu acabei de pregar, aquilo que o Espírito Santo acabou de falar.
Diga ao Senhor nesta noite: Senhor, abra os meus olhos. Senhor, abra o meu entendimento. Senhor, faz-me compreender. Senhor, faz-me alcançar. Leva-me além. Diga a Ele o que te falta, o que você percebe em você, porque é Ele que vai mudar a história, é Ele que vai mudar a realidade, é Ele que vai fazer tudo novo, é Ele que vai te levar para um novo nível, para um novo nível. É o Senhor que vai fazer isso, é o Senhor que vai fazer isso. Eu quero pedir para que os músicos cantem, mas que você possa orar. Está aí a intercessão. Está a intercessão no Senhor Jesus. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Dado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar. Ah, Deus, eu venho te pedir, Senhor, venha abrir o entendimento dos meus irmãos. Venha abrir, Senhor, os olhos espirituais. E eu sei, Senhor, que tu estás falando com cada um neste lugar. O Senhor está ministrando com cada um, Senhor, neste lugar. Eu te peço, Senhor, venha tocar, venha tocar, venha tocar, Senhor, venha tocar, Senhor. Coloque-se de pé onde você está. Coloque-se de pé e comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Comece a louvar o nome do Senhor Jesus. Comece a louvar o nome do Senhor Jesus. Comece a agradecer ao Senhor Jesus, porque agora o teu entendimento foi esclarecido. Agora os teus olhos foi inundado pela luz que se chama Jesus Cristo. E uma parte que você não entendia, você conseguiu ver. Um entendimento que lhe faltava, o Senhor trouxe clareza, assim como aqueles discípulos. Assim como aqueles discípulos. Começa a agradecer ao Senhor Jesus nessa hora. Começa a louvar ao Senhor Jesus nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, nós louvamos o teu santo nome. Nós louvamos o teu santo nome.
Nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela tua obra na nossa vida. Sabemos que tem mais. Sabemos que o Senhor quer nos revelar os teus mistérios. O Senhor quer nos revelar os teus segredos. O Senhor quer nos levar no mais profundo, para que possamos viver um novo nível de entendimento, Senhor, contigo. Um novo nível de entendimento contigo. Abre, Deus. Abre, Deus. Abre, Deus, os nossos olhos. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Oh, derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado, te exaltamos, Senhor. A luz da tua glória. Oh, derrama Teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Quero te ver. Ah, Espírito Santo de Deus, vá trabalhando, Senhor Jesus. Eu sei, Senhor, que tu trabalhas usando homem para com homem, o ser humano para com o ser humano. Ó Deus, e nessa noite eu tenho certeza de que eu fui barro nas tuas mãos, para que possas tocar nos olhos de muitos aqui, Senhor. De muitos aqui, Senhor. De muitos aqui. Eu quero saber, talvez você está aqui nesta noite e você não caminha com Jesus. Mas você gostaria de caminhar com Jesus. Você gostaria de ver aquilo que é o sobrenatural. Gostaria de caminhar com Jesus. Gostaria de ter Jesus ao seu lado, te ensinando o que fazer, o que não fazer, ensinando a olhar para cada coisa na sua vida e ouvir Deus, ouvir Jesus falar com você. Meu filho, minha filha, eu quero fazer uma oração por você. Você que deseja receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você que nesta noite diz: eu já caminhei, mas eu não caminho mais, mas eu quero voltar a caminhar com Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que você passe a caminhar com Jesus. Eu quero identificar aonde você está. Levante a sua mão, para que eu veja e para que eu possa fazer uma oração por você. Aonde você está? Levante a tua mão.
aqui na frente, aqui mais no meio, lá atrás, na última fileira, lá no hall, não importa. Não importa onde você está. Apenas levante a sua mão, porque eu quero fazer uma oração por você. Você que é novo, você que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você que por alguma razão saiu do trilho, se afastou por alguma razão, mas que nessa noite você diz: eu quero caminhar é com Jesus. Eu quero que você levante a tua mão onde você estiver. Eu quero orar pela tua vida. Aonde está você? Aonde está você? A hora já se avança, eu não posso mais deter todo mundo aqui, mas eu quero orar por você. Aonde você está? Apenas levante a sua mão, aonde você estiver. Vamos todos levantar as nossas mãos. Olha, esse aqui já fez parte do meu grupo de vida, viu? Estenda suas mãos para cá. E vamos orar. Eu vou fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração comigo. Amém? Eu quero que a igreja me ajude em oração. Senhor Jesus, nesta noite eu me reconcilio. Eu te peço perdão pela minha escolha errada, por eu ter me afastado. Mas eu retorno para os teus caminhos. Eu quero caminhar contigo. Eu quero ter os meus olhos abertos para que o Senhor opere em áreas da minha vida que eu não posso operar. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te amo. Amém. Agora eu vou fazer uma oração por você. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu filho. Te agradecemos, Senhor, porque tu nunca se esqueceste dele. Ainda que de longe, ainda que como na expectativa, desejando vê-lo retornar. Pai, nós como teus filhos, que sentimos as mesmas dores que ele, sentimos as mesmas aflições que ele. Em algum momento nos afastamos, em algum momento nos retornamos e entendemos, Senhor, a aflição do teu filho. Pai, nós te pedimos, com a mesma graça e com o mesmo favor que nós fomos alcançados, Senhor, derrama, Senhor, sobre a vida do teu filho. Sustenta o teu filho na caminhada. Sustenta o teu filho, Senhor Jesus, no caminho, para que ele, Senhor Jesus, possa ir brilhando como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar o dia perfeito. Ah, Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, e nós cremos com fé. E todo aquele que concorda, diga amém e amém. O irmão já quer testemunhar, viu, gente? Acompanhe aqui a equipe que vai poder anotar o seu nome, o seu telefone. Ele quer compartilhar
com a igreja depois o testemunho dele, testemunho de reconciliação. Amém? E aqui está agora, você é mais um de nós. Jesus nunca se esqueceu de você. Estava faltando você, seja bem-vindo. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar e nos despedir. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, e que durante a caminhada desta semana, que o teu Espírito Santo possa nos trazer entendimento a respeito de outras coisas que o Senhor deseja nos falar. Dar-nos, Senhor Deus, uma semana abençoada, debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, guardando e nos livrando de todo mal. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos.